Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan e vamos aí para o penúltimo Drops do ano, né? Então assim, se você é novo aqui no canal e você não sabe sobre o que o Drops trata, ele é um vídeo que eu solto sempre nos dois últimos dias do mês, né? Ali entre 29 e 31, de acordo com o mês, onde eu falo sobre algumas coisas que eu joguei, algumas coisas que eu comprei, algumas coisas que eu troquei, algumas coisas que chegaram. Essencialmente é isso. Se você é novo no canal, né? Também esse é um canal que eu tô percebendo que tá chegando muita gente nova, né? Muitos inscritos. E eu não faço mais review, tá bom? Eu fiz 550 reviews de jogos, mas eu gosto de falar sobre jogos. Essencialmente o canal é sobre isso, né? Sobre compartilhar minha paixão pelos jogos de tabuleiro com vocês. Então, sem muita enrolação, vamos falar. Esse Drops vai ser longo, tá? Então já vai lá, pega sua água, pega sua pipoquinha e fica aí comigo. Falar um pouco primeiro de um jogo que eu tive contato recente, que foi o Hidden Leaders, né? Esse jogo eu tive contato com ele e a primeira coisa que eu vi quando eu olhei que eu achei ele lindo, né? Do Satoshi Matsura. Eu não faço ideia de quem é esse cara. Eu sei que esse jogo ele é o primeiro jogo dos autores dele, né? E é engraçado porque ele só coloca a arte do fulano, mas não coloca o nome dos criadores. Não sei, né, se isso é um erro, um detalhe na caixa, mas enfim. E esse jogo, ele é lindo, esse jogo. Ele é assim, ele é absurdamente lindo. É lindo mesmo, tá? Sem exagero, esse jogo é muito bonito. E quando esse jogo me foi apresentado, a arte dele me lembra o Final Fantasy Tactics, né, o clássico. Me foi apresentado que ele era um party game. Né? Tipo, ele é um party game e tal, porque ele joga de galera. E cara, eu achei isso muito errado. Né, apresentar esse jogo como um party game. Ele não é um party game. Ele é um jogo de leitura de mesa, de dedução e com um take that. Só que esse take that, ele não é aquele take that que incomoda, porque dá pra você adaptar, porque você tem uma mão de cartas que gira. Me lembrou, na medida do possível, tá, por favor, assim, um pouco Red Rising com a questão das cartas, né, que você vai ter cartas na mão e você tem que combar com essas cartas. Então aqui você tem uma mão de cartas, você vai tentar formar a sua estratégia com isso. O grande porém desse jogo é que você vai ter um líder, e esse líder ele vence por duas condições de vitória. Né? Então vou pegar um aqui, por exemplo. Então essa líder aqui, ó, ela gostaria de vencer, né? Pela azul ou verde. E aí você vai ter vários critérios de vitória no jogo. Não vou explicar muito aqui, não vou entrar em critério de regra, né? Em mérito de explicar as regras do jogo, porque tem muito vídeo na internet sobre isso, mas aqui, por exemplo, tá aqui, ó. Tá falando, tá vendo? Então, ó, a facção dos mortos-vivos, eles ganham se as peças estiverem nessa distância no tabuleiro central. Então ele é um jogo, meio que de um cabo de guerra, acho que é a mecânica central dele, né? A melhor maneira pra gente falar sem desvirtuar a ideia do jogo. Só que ele é um cabo de guerra onde você não sabe o que as pessoas querem, né? Porque todo mundo tem os seus papéis secretos e todo mundo ganha por duas condições de vitória. Então, com as cartas de personagens que você joga, você vai movimentar a peça verde e a peça vermelha para cá para favorecer a escolha do seu líder. Eu tomo sempre muito cuidado, né, quando eu vou falar de algum jogo lançado pela Galápagos, né, que esse jogo aqui foi lançado pela Galápagos, porque pelo fato de eu trabalhar lá, as pessoas falam assim, é óbvio, ele sempre vai falar bem de um jogo da Galápagos. Pelo contrário, tá? Tem jogos da Galápagos que eu não gosto. Mas o Hidden Leaders, assim, eu posso dizer isso sem medo nenhum. É um dos melhores jogos pequenos que eu joguei no segundo semestre de 2022. Assim, é genial como o tema está presente aqui. E como as facções, cada uma delas se comporta exatamente como elas são descritas. Um pequeno grande jogo. Sim, legal. Talvez não seja para todos os públicos, tá? E aí é onde eu vou colocar fogo na fogueira aqui, né? Eu acho que ele talvez não seja jogos para todos mundo. Então, assim, eu quero um jogo de galera. Só que assim, se você não gosta de jogos de dedução e de leitura de mesa, a leitura de mesa desse jogo é absurda. Talvez você não vai comprar a ideia desse jogo. Agora, se você gosta desses dois critérios, cara, você vai ter um baita jogão nessa caixa. Mas assim, um baita jogão. Falar um pouco aqui sobre um que foi recém-lançado, que é o Homem Batata, né? Mais um trick-taking game, né? Um joguinho de carteado, que ele saiu primeiro pela Geeks & Orcs, agora ele está sendo relançado pela Galápagos, né? A Geeks, ela virou um selo dentro da Galápagos. E ele é um jogo onde ele pega aquelas mecânicas clássicas de baralho, né? Dos baralhos mais tradicionais, e brinca um pouco. Meu, muito legal, e ele veio com um valor aí, né? Muito bacana. E é outra, né? Eu acho que assim como Corta, que é outro jogo deles que eu amo de paixão, é aquele joguinho para você andar no bolso. Divertidaço, estava esgotado há muito tempo. Muito bom isso ter voltado.
Aqui é um jogo que ele voltou para a coleção. Eu me desfiz da minha cópia há muitos anos atrás. Eu me arrependi, que foi o Kanagawa, né, que é do Bruno Catalá e do Charles Chevalier. E ele é um jogo que também brinca com a ideia do Japão. E eu sou um cabeção mesmo. Eu esqueci de citar esse vídeo no último episódio da série Versus, onde eu falei de jogos de temática oriental. Eu não coloquei isso aqui, estava comigo já a cópia. Eu amo a ideia desse jogo, eu acho que ele é um jogo muito simples na sua estrutura, tá bom? Muito, muito simples, mas que ele traz aquela jogatina gostosa. É um grande jogo? Não. É essencial na coleção? Não. Tá bom? Mas eu acho que ele é um jogo muito legal dentro do que eles propõem. E aproveitei também pegar ele de volta porque a expansão tá em promoção aí em tudo quanto é loja do Black Friday, baratíssima. Então aproveitei para pegar e agora tem o jogo na sua experiência completa, mas não joguei com a expansão. Isso aqui vai ver mesa muito em breve. Uma coisa que chegou aqui também, né, recente, não, vou deixar esse aqui para depois. Esse aqui, ele veio para minha coleção, tem review meu, super antigo dele, do Triora, Cidade das Bruxas, mas na época eu fiz um review com o protótipo, eu nunca tive contato com a cópia física. Então foi um jogo que eu aproveitei aí as promos de final de ano para pegar. Ele é um jogo do Michael, né, do Michael C. Alves, ou Michael, não lembro qual é a pronúncia correta do nome dele. E ele é legal porque ele é um euro muito bem estruturado. Eu acho que ele é um euro que você não pega a dinâmica de jogatina dele na primeira, mas é um jogo que vale a pena você jogar. Eu lembro que eu gostei muito dele na época. Aqui um outro também que chegou para a coleção, esse eu joguei primeiro em evento, foi o Witchstone, né? Witchstone, que é um jogo do Nizia, meu autor favorito desde sempre, né? Ele é de 2 a 4 jogadores, 60 a 90 minutos, está certíssimo. E ele é um jogo legal porque ele pega as mecânicas clássicas do Nizia. Então ele tem algumas coisas do Genial, tem algumas coisas de pontuação aqui do Tigres e Eufrates, as construções de rota que o Nizia gosta de fazer, mas esse jogo ele me soa muito como o Nizia querendo ser um Feld. E talvez por isso que ele seja tão diferente. Achei o melhor jogo do Nizia? Nem de perto, tá? Nem de perto, mas eu achei um ótimo jogo do Nizia, tá bom? Aqui um outro jogo que voltou para minha coleção após muito tempo, tadinho. É uma cópia que eu peguei, ela tá um pouquinho machucada aqui a colar, mas não tem nada demais, que é o Dungeon Pets. Esse aqui para mim é um dos melhores designs do Vlada. Vlada para mim, ao lado do Cory Koniska do Nizia, eles fazem a santa trindade dos board game designers para mim, Vlada, Cory Koniska e o Dr. Nizia, esses três aí. Então para quem quer saber quais são meus 3 favoritos, são esses. Finalmente eu tenho um top 3 aqui que eu assumo, tá registrado aí. E eu amo a ideia do Dungeon Pets, ele é um worker placement muito inteligente, muito fácil de regra, agora ele é daqueles jogos que jogar bem é muito complicado. O Dungeon Pets, ele é uma brincadeira, que ele é um prólogo pro Dungeon Lords. Ele é um jogo que eu nunca falei no canal, tive a cópia, nunca fiz review, fiz do review do Dungeon Lords, mas eu vou gravar, né, ano que vem, já tem vários gravados, vai sair no decorrer do ano que vem, a segunda temporada da série Estúdios / Editoras, Editoras / Estúdios, e a Czech Games Edition, óbvio, né, não vai ficar sem episódio, e aí eu falo um pouquinho mais sobre ele no episódio, tá bom? Ó, uma pena que isso nunca veio pro Brasil junto com o Dungeon Lords, uma pena, uma pena, uma pena. Esse jogo é muito legal. Aí continuando, esse aqui foi um cara que eu peguei assim que saiu, nossa, o bichinho tá empoeirado, coitado. E eu não tinha falado dele, e é um dos meus autores favoritos, que é o David Surchi, eu nunca sei se a pronúncia dele é essa mesmo, que é o Anachrony, né, na sua edição essencial. Quem lançou aqui foi os meninos da Grok, né, ele coloca. Aqui é um jogo pesado, hein, isso aqui é pesado mesmo, até na mão, aqui tá difícil de segurar. Ele é um baita jogão com tema de viagem temporal, e esse aqui, ele é um heavy game, tá? Então, como na minha coleção de uns tempos pra cá eu tô evitando jogos desse tipo, né? Mas esse é um autor que eu gosto muito, até falei recentemente sobre o Tao Antin-Suyu, que foi um jogo aí que passou e continua passando batido pra um monte de gente, é um jogaço desse autor também. O David Sushi, eu acho que ele é um dos caras que melhor faz euros, assim, na atualidade. E ele foi um jogo que eu peguei também, tá à mesa aqui comigo, eu nunca tinha mostrado ele com a sua expansão. Peguei tudo, né? Peguei o Anachrony, peguei a expansão e peguei também o conjunto, né, de exoesqueletos. Jogo lindo, 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 lindo na mesa, mas eu acho que ele é um jogo para poucos, tá bom? Esse é um jogo aqui que, se você quer um euro, assim, para jogar e revisitar, talvez esse não seja. Tá, acho que esse aqui é daquele jogo que ele vai ver mesa talvez 2 vezes ao ano, porque ele é um jogo com muitas camadas. Muitas, muitas mesmo. Agora, continuando aqui, isso aqui é quase uma promo isso aqui, né? Porque é pequenininho.
que é o site, né, o Encontros, a expansão de Encontros. O interessante disso aqui é que são só cartinhas de encontros para você colocar no seu site, e é legal porque elas foram criadas por fãs. Então, com a mesma arte, original, lindona. Vou dizer que é essencial? Não, mas como eu sou um colecionista de site, eu tenho tudo que existe do jogo, eu não poderia ficar sem isso aqui, né? Não joguei com ela ainda, então não sei o quanto que ela muda, né, na percepção do jogo. Agora um outro cara aqui que eu tava muito curioso, que é o 3000 Scoundrels, né? Cory Koniska. Cory Koniska não dá pra deixar passar. Joguei uma única partida dele, não joguei inteira, joguei só metade pra entender a ideia do jogo, adorei a proposta. E eu vi muita gente falando assim que o jogo é muito simples, né? Eu vi algumas pessoas falando sobre isso. Ah, mas o jogo é só isso, né? Então, é muito complicado, tá, pra falar desse jogo aqui, por quê? O Cory Koniska, ele é um cara que ele entregou muito, né? Gears of War, Rebellion, Battlestar Galactica, ele é um dos envolvidos também com a última versão do Twilight Imperium e tantas outras coisas, né? O cara, quando ele tem muito renome, ele tem muito know-how assim, das coisas, quando o cara faz algo abaixo do que se espera dele, o que não significa que é ruim, tá? Vou fazer aqui um paralelo com o Quentin Tarantino, por exemplo. Os últimos 2 filmes dele, eu vi muita gente que não gostou, que foram Os Oito Odiados e o Era Uma Vez em Hollywood. Eu adorei os filmes. Só que quando você olha pra trás, você pega Bastardos Inglórios, Tempo de Violência, Kill Bill, você vai achar que esses filmes são aquém do que o cara poderia entregar, mas não são coisas ruins. Pelo contrário, são maravilhosos. Talvez é a sua expectativa que está errada. E eu acho que esse jogo é exatamente isso. Ele é um jogo que ele traz uma ideia simples de jogatina, ele traz uma nova abordagem para o card crafting muito legal, né, que é a história dos vagabundos, né, que ele até mostra aqui, ó, para você fazer. E eu gostei porque ele é essencialmente um family game com um toque a mais. E como a minha coleção está cada vez mais voltada para isso, tirando isso aqui que eu acabei de mostrar, né, o Anachrony, eu estou sempre agora querendo jogos mais intermediários, médio leves, porque eu posso jogar com qualquer pessoa, é um jogo que vai me exigir 4, 7 horas, e não tem demérito nenhum, tá? Em jogo que exija 4 a 7 horas, mas eu acho que o 3000 Scoundrels ele tá nessa categoria. É um jogo leve e gostoso de jogar. Muito, muito legal. Mais uma vez o Cory Koniska fazendo algo diferente, que é o que ele sempre se propõe a fazer. Até essa editora nova dele, né, a Unexpected Games, Jogos Inesperados, ela trata sobre isso. Falar um pouco aqui do jogo que eu tô apaixonado desde o primeiro momento, que é o Sobek, Duas Pessoas. O Sobek, ele é um jogo que ele foi originalmente feito para 4 pessoas, e aqui o Catalá, de novo, né, pega uma ideia de um jogo grande, assim como ele fez no Seven Wonders Duel, né, e ele reinventa a roda, né. Então, assim, quando o Catalá tá fazendo um jogo para 2 pessoas, eu faço questão de ter na coleção, porque ele sabe como poucos miniaturarizar, eu não sei nem se eu tô falando certo. Ele sabe como poucos deixar o jogo num formato mais condensado, porém com uma análise de leitura do oponente e da situação do jogo incrível, incrível. E o Sobek, cara, é uma das melhores coisas, lançadas por ele em tempos recentes, e aqui no Brasil também é um dos mais legais. Então assim, se você gosta de jogo para 2 pessoas, cara, muito legal. Muito, muito. Eu adorei isso aqui. Estou apaixonado desde a primeira vez que eu joguei no escritório. Falar um aqui que eu tenho também desde que saiu com todas as expansões e não tinha jogado. Pude jogar agora num evento que eu fui recentemente e adorei o jogo. Já tinha lido um pouco, tinha gostado, mas não tinha jogado. Adorei mesmo, tá? Que é o Reload, né? O Reload, ele pega a ideia do que seria um Free Fire, Fortnite, né? Esses jogos assim, e ele traz pro board. E é legal como o autor conseguiu fazer isso assim bonitinho, né, os autores. Só que tem um problema. O manual é horroroso. E não estou falando de tradução, termo, isso não. Ele é mal escrito mesmo, assim, ele tem poucos exemplos, algumas coisas não ajudam muito. E a iconografia é uma das piores que eu já vi. Uma das piores. Porém, quando ela entra, quando dá aquele clique, cara, eu acho que na falta de um Adrenaline Board Game, né, no Brasil, que nunca saiu, outro também, né, da Czech Games Edition, que nunca veio no Brasil, eu acho que ele é um ótimo substituto e vai divertir bastante quem gosta do gênero. Esse jogo aqui eu falei brevemente sobre ele no episódio do Versus, que é o Shinkansen Zero K, né, que é um joguinho também lançado recentemente pela Conclave e é um jogo japonês, né. Ele é aqui, ó.
mostrar um pouquinho. Ele é um jogo onde você está construindo a Tokaido Road, né? Que foi a ferrovia para os Jogos Olímpicos. Eu joguei uma única vez modo solo para entender a ideia do jogo. Dá a impressão de que ele é um jogo simples e ele não é. Tá bom? Ele é um jogo com uma leitura de mesa muito profunda e me agradou justamente por isso, mas eu gostei bastante do tempo de partida dele. Eu achei que ele funciona muito bem. Agora aqui um cara que eu falei lá no episódio de estúdios, aliás, do Versus, nossa, eu tô confundindo tudo hoje, do Versus, que foi o Legend of Five Rings, e muitas pessoas me perguntaram, Alan, eu não consigo mais achar esse jogo, mas eu tô vendo que na Galápagos tem um monte de coisa. Eu consigo jogar com o que tem lá? Consegue, tá bom? Mas eu vou te explicar como é que você faz isso. Deixa eu mostrar aqui, ó. No jogo, né, você vai precisar de alguns tokens, então você vai ter que fazer tokens, tá? Fazer tokens dos elementos, tá bom? De todos os elementos do jogo aqui, ó, que são esses elementos, né, os cinco elementos, e cada um deles tem uma propriedade. Basta você pegar o manual desse jogo que está disponível de graça na internet, imprime ele e faz o token, cara, pode ser cardboard, vai lá e faz os tokens, ele tem que ser dupla face, tá bom? Uma face de cada cor, então uma face azul e outra vermelha, por exemplo. Outra coisa que você vai ter que fazer aqui também são os tokens de honra, né, e os tokens de renome lá, que são esses tokenzinhos aqui também, ó, facilmente substituíveis, tá bom? Com coisa então assim, primeira coisa, compra o que tá lá no site, você que quer jogar isso aqui, tá bom? Muitas pessoas falam assim, mas nesse aqui vem muita base e nas expansões não vem. Negativo. Se você pegar todas as expansões, você vai ver que você vai ter bases suficientes para conseguir jogar. Um dos únicos clãs, quando você junta todas as expansões, se eu não me engano, ele só vai ter 2 bases, né? Mas aí você vai ter que completar com bases neutras. Mas dá para jogar tranquilamente. Então assim, a gente sabe que esse jogo está totalmente descontinuado, hoje em dia é dificílimo de achar, mas quem quiser mesmo conhecer o jogo, aproveita, tá barato lá na loja da Galápagos, do site da Galápagos, está R$ 6, R$10 cada expansão, inclusive as grandes. Compre isso aqui, baixa o manual primeiro antes de comprar, tá? Pra você decidir na sua compra se você realmente quer encarar isso, né? Fazer essas adaptações e vai fundo, cara, meu, jogaço para 2 pessoas, divertidão. E por último, e não menos importante, o Lume. O Lume foi um jogo que eu tive contato no escritório, que também me venderam uma ideia dele. Quando eu fui jogar, eu vi que era outra coisa. E eu tô apaixonado por esse jogo, não somente pela arte, que é belíssima, né? Um dos jogos mais bonitos que eu vi lançado aqui em tempos recentes. Mas principalmente, assim, esteticamente, me lembrou muito o Hollow Knight, que é um joguinho aí indie que tem para diversas plataformas, né? Aquela estrutura preto e branco, tudo meio sombrio e tal, as coisas não se explicam muito. Ele tem um pouco disso também. Então aqui são os personagens fazendo meio que uma sandbox pelo tabuleiro, e aí você vai ter que fazer acampamentos aqui nessas regiões. Ele é um jogo de dados, mas o lance desse jogo são as cartas. Tá bom? Então esse jogo aqui, para você jogar bem, você tem que entender como é que as cartas funcionam, o combo entre elas. Tá? Então, o jogo, quando você joga, né, você tem que cumprir requisitos. Então, por exemplo, para eu sair desse ponto aqui para vir até aqui, eu precisaria destes símbolos nos dados. Sempre que eu paro aqui, eu deixo um acampamento aqui, eu estou garantindo essa pontuação. Óbvio que o objetivo melhor é se você vir aqui até o final, né, para você garantir a maior pontuação de acampamento. Significa que você percorreu todo esse mundo. Só que o bacana dele é que dá para você ganhar muito ponto através das cartas durante o jogo e não necessariamente só através dos acampamentos. Eu tive uma partida com o Gabriel recentemente e ele perdeu por 2 pontos e a gente jogou de maneira completamente diferente. Ele tem uma mecânica que eu gosto muito, que é a mecânica do Yahtzee, né, que é você vai jogando e selecionando os resultados, né, então ele vem com dados lindos, maravilhosos, e as cartas que são um show à parte. O único problema dessas cartas é elas são tarô francês, né, aquele famoso formato que quase não existe livre, tá? Mas se você procurar, você acha. Então eu coloquei as minhas porque ele é muito lindo. Então aqui é uma carta de personagem, por exemplo. Então aqui mostra o poder dele, né? 3 dados iguais garante 5 pontos para ele. Então você vê que a maneira de você jogar certo esse jogo é você entender a função das cartas. Tá bom? Então aqui, ó, 2 dados iguais, garante 1 ponto. Aqui, ó, esses 2 símbolos de dado vai garantir uma rerolagem e ponto. Aqui com este símbolo você ganha um pé. O pé, na verdade, ele é um coringa dentro desse jogo, né? Para você andar. Então ele é um jogo que você vai fazer movimentação ponto a ponto com as faces dos dados e você vai fazer diversos combos, né? Vai fazer um engine building com as cartas. Eu acho que ele é um family game, essencialmente, tá? Mas assim, é muito legal quando você compra a ideia dele, né? Quando você entende a ideia estrutural dele, a ideia principal, você vê que ele não é um jogo tão raso quanto parece.
Então ele é um jogo para você jogar com as cartas, essencialmente. Ó, diquinha de final de ano aí, aproveita que ele tá girando num preço legal aí, numa porrada de lugar. Beleza? Acho que é isso, pessoal. Vai ter mais um vídeo ainda esse ano, tá bom? Que vai ser o último Drops do ano. No começo do ano que vem não tem Drops, tá? Em janeirão, né? Janeirão eu nunca lanço nada no canal. Acho que esse ano eu ainda solto um episódio da série Versus e ano que vem voltam os episódios aí do Estúdios Editoras / Editoras Estúdios, beleza? Então, críticas, comentários, sugestões sempre bem-vindos e até o finalzinho do ano, dia 30 ou 31 de dezembro. Duvido que vocês vão estar assistindo, que vocês vão estar comendo e enchendo a barriga. Tchau, tchau, pessoal.